Que papelão absurdo, que vergonha tremenda. Hoje, durante um programa ao vivo na Globo News, o jornalismo da Globo esqueceu de desligar o microfone de um jornalista que acaba falando algo que envergonha completamente essa empresa. Desde que o Lula voltou ao governo, tem 3 empresas, ou melhor, 3 setores que estão explodindo de ganhar dinheiro. Primeiro, as empresas dos irmãos Batista, né? Os mesmos irmãos que delataram Lula, que falaram que o Lula cometeu crimes, que falaram que passaram dinheiro para o Lula em contas internacionais, estão ficando multitrilionários debaixo do comando do Lula. Depois os bancos. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro quanto estão ganhando agora. Lucro recorde, justamente daquele setor que o Lula dizia que viria para enfrentar. E a terceira é a Globo. A Globo que estava falindo, você se lembra muito bem no governo Bolsonaro, demissões em massa, fechamento de vários programas, vendendo torres, vendendo sedes para poder manter as contas em dia. A Globo agora volta a lucrar. E o governo Lula despejando dinheiro como nunca se viu antes. Lula deu 60% de publicidade a mais do que Bolsonaro para a Globo. Só para contextualizar. O governo Lula já repassou mais de 300 milhões dos pagadores de impostos para o Grupo Globo. A Globo é hoje o carro-frente da propaganda do Lula e do PT e da esquerda. O jornalismo da Globo é um jornalismo defunto, macabro. E aí hoje, chegamos onde eu quero chegar. Durante essa programação da Globo, eles estavam falando sobre o fato de que a maioria da população apoia enquadrar a facção como terrorista. E aí, esse cidadão aqui, que eu não sei o nome dele, esse de terno azul, deixa vazar uma frase que mostra, que escancara a subserviência da Globo em relação à Globo, até o ponto de ficarem com medo de falar algo que o governo não permite. Escuta aqui. Detalhes do que se trata, por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Olha o que ele perguntou. Algum problema em falar disso? Ele está perguntando agora para a editora ou para coordenadora, diretora do programa, aquela que determina quais são as pautas. Ele vira e pergunta, algum problema em falar disso? Sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Lili, eu acho o nome da pessoa. Algum problema em falar disso. E o coitado aqui, ó, esqueci o nome dele, fica completamente desconfortável, viu que fez uma cagada e pega no microfone no sentido, olha, desliga o microfone tá ligado. De novo. Exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Difícil ali para a esquerda, né? Você... Aí ele fica desconcertado. Aqui, preste atenção, para você entender. Eles estão falando sobre o fato de que a maioria da população está indo contra o Lula, quer que as facções criminosas virem grupos terroristas, e aí ele vira e pergunta assim, achando que o microfone estava desligado. Algum problema em falar nisso? Será que o governo vai ficar bravo? Será que o Lula vai cortar as verbas da Globo? Vai cortar os nossos salários? Esse é o jornalismo da Globo. Esse é a maior empresa de jornalismo do Brasil. E não é só Globo, eles são donos de vários jornais também. Olha a situação que a gente chegou. Ter que pedir permissão para falar sobre algo que seja contrário à pauta do governo. Cara, isso não é jornalismo. A Globo virou propaganda política. É uma agência de marketing do PT e desse governo. E aqui não tem como negar. O cara falou abertamente. Como que eles vão explicar ele pedir permissão para falar sobre um assunto? O jornalismo não deveria pedir permissão, deveria falar sobre todos. Ainda mais essa pesquisa que mostra que a maioria das pessoas discordam do que o Lula, do que o PT e do que a Globo está falando. Cara, que papelão, hein? Que papelão. Vão inventar uma desculpa qualquer, mas o estrago já está feito, né? Eles estavam ali pedindo permissão para falar algo que o governo não gosta. Olha o buraco que o Brasil se encontra agora. Acaba de ser concedido o primeiro asilo político a uma cidadã brasileira por conta da perseguição do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Nós temos hoje nos Estados Unidos vários, talvez dezenas de brasileiros pedindo asilo político por conta da perseguição e da violação de direitos humanos do Alexandre de Moraes, que é agora sancionado pela Lei Magnitsky.
Nós temos Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro, as pessoas do 8 de janeiro, Rodrigo Constantino, várias outras pessoas que estão lá pedindo asilo. O primeiro asilo acaba de ser concedido. E sabe para quem? Para esta pessoa aqui, ó. Uma jornalista que se chama Elisa Robson. E não tem nada a ver com 8 de janeiro. Elisa Robson, na verdade, ela estava sendo perseguida por Alexandre de Moraes por estar escrevendo artigos e falando abertamente sobre o caso do Carvajal. Carvajal, braço direito do Maduro, que falou em várias delações da ligação entre Maduro, narcotráfico, Lula e várias outras lideranças da esquerda no Brasil. Em consequência disso, em 2023, ela fugiu para os Estados Unidos depois de perceber que ela estava sendo perseguida. E agora sai essa notícia que eu quero compartilhar com vocês. Sabe que aqui nos Estados Unidos, nós tivemos uma notícia da nossa entrevistada na semana passada, Elisa Robson, que ela é a primeira pessoa, primeiro brasileiro, primeira pessoa do Brasil que recebeu oficialmente o asilo político em virtude das ações de Alexandre de Moraes. Ei. Então você veja, hoje Alexandre de Moraes é visto aqui nos Estados Unidos como um protagonista de um momento caótico institucional do Brasil que chega ao ponto de caracterizar uma juristocracia, um estado de exceção, uma perseguição política, e hoje nós já temos um brasileiro, na verdade uma família, né? Porque quando ela recebe o asilo político, toda a sua família acaba recebendo o asilo, oficialmente é a primeira pessoa. Sabemos que o caso do Didi Redpill, lá na Polônia, ele foi o primeiro brasileiro a receber o asilo político definitivo, ou seja, oficial de um governo. Agora, a Elisa Robson, que nós entrevistamos semana passada aqui, e recebeu oficialmente o asilo político aqui nos Estados Unidos. Veja que o Alan dos Santos ainda não recebeu, a própria juíza Ludmilla ainda não recebeu, vários brasileiros que se refugiaram aqui, fugindo da questão do 8 e 9 de janeiro, não receberam asilo político, mas a Elisa Robson foi a primeira. Nós temos, então, um caso emblemático que está acontecendo que prejudica ainda mais o Alexandre de Moraes. E está aqui, ó. Eu comecei essas investigações no final de 2021, já tinha ouvido falar de algumas coisas, mas foi nesse período que comecei a prestar atenção nas declarações que saíam, aos poucos, em veículos europeus. Me chamou a atenção um personagem que eu não conhecia, falando sobre como as coisas aconteciam de forma ilegal na América Latina. As primeiras declarações dele já me deixaram alerta. Quis entender a origem daquelas informações. Do Armando Carvajal Barrios, o El Polo, que fala sobre a ligação da Venezuela, que mandou dinheiro para Lula, para o PT, financiou partidos e lideranças de esquerda na América Latina. Esses artigos, essas falas dela, essa investigação dela, fez com que ela tivesse que fugir do Brasil de acordo com a perseguição que ela estava sofrendo pelo Alexandre de Moraes. E hoje ela é a primeira brasileira a receber asilo nos Estados Unidos. O governo americano está dando asilo a uma jornalista brasileira por estar fazendo uma investigação sobre o financiamento do narcotráfico na esquerda brasileira e o juiz Alexandre de Moraes estava perseguindo. Nós temos hoje várias pessoas que fugiram do Brasil pedindo asilo em vários países e estão conseguindo esses asilos porque quando eles apresentam o que tá acontecendo, o governo daquele país fala, não, isso aqui é surreal. Oswaldo Eustáquio na Espanha, Eduardo Tagliaferro, no caso, Eduardo Tagliaferro na Itália, que era assessor do Alexandre de Moraes, o braço direito dele no esquema, na indústria da censura e perseguição nas redes sociais. A situação está tão deplorável para Alexandre de Moraes que vai ficar impossível ele viajar pelo mundo para falar sobre democracia, direito, Constituição, o Estado Democrático de Direito. Mas ele parece não perceber isso e continua avançando e dobrando a aposta e perseguindo, e inventando desculpas para prender, para censurar, para oprimir, para diminuir cada vez mais direitos fundamentais. Onde que você acha que isso vai dar? Você acha que eles vão retirar a Magnitsky? Eles acabam de dar um asilo a uma jornalista perseguida por essa pessoa e você acha realmente que essa Magnitsky vai ser retirada? Isso é vergonhoso. Eu conversei com a Elisa Robson uma vez num podcast aqui na minha cidade e o que ela conta é estarrecedor. O narcotráfico, dinheiro de corrupção da Venezuela, financiando Lula, partidos de esquerda e PT.
E por isso, olha só, para uma denúncia contra o Lula, uma denúncia baseada em uma delação de um cara que confessou o crime, ela se tornou perseguida do Alexandre de Moraes.